Esperavas mais do Sporting de Rui Borges? Percebemos rapidamente que o Futebol Clube do Porto estava confortável com o empate, basta olhar para as substituições de Farioli, e do Sporting se calhar pedia-se um bocadinho mais. Não, esperava mais do Sporting, esperava muito mais do jogo, né? Era o principal jogo do Campeonato Português nessa reta final, podemos chamar assim. E eu gostaria de parabenizar todos os adeptos que continuaram no estádio. Chuva, frio, trânsito, vento, nevoeiro, tochas. Um jogo muito ruim. O primeiro tempo foi de sangrar os olhos. Eu não gosto muito de puxar as coisas para baixo, sempre jogar para cima. E, por exemplo, no empate Benfica e Porto no estádio do Dragão, Porto e Benfica, elogiei as estratégias táticas, né, a forma com que o jogo foi feito, apesar da chatice de não termos gols, mas esse foi de sangrar os olhos. A máxima que vale, eu acho que é o medo de perder, inibe a vontade de ganhar, e vale para os dois lados. Eu senti em vários momentos no estádio do Dragão que as duas equipas estavam confortáveis com o resultado. E aí, óbvio, se a gente olhar a situação do campeonato, é muito pior para o Sporting, respondendo a tua pergunta. O Sporting tinha que ter aproveitado alguns momentos do jogo para pressionar o Porto. Os primeiros 15 minutos o Sporting é melhor que o Porto. O Sporting vira a segunda etapa com mais do que o Porto e poderia ter aproveitado isso para criar mais oportunidades de gol. Não gostei nada de algumas escolhas do Rui Borges. Acho que demorou para mexer e já tinha feito isso na primeira volta do campeonato, no jogo que o Sporting perde em casa. Demorou para mexer. Reagiu apenas às substituições do Farioli. E também não gostei nada da dobradinha ali, Trincão e Pote. Acho que não deu certo o Trincão à esquerda, a movimentação entre os dois. Fisicamente ele explica que o Pote estava abaixo, por isso que não jogou o Pote mais pela esquerda e o Trincão mais pelo meio. Mas isso não funcionou. E acho que por aí o Sporting não conseguiu pegar em nenhum momento no jogo, a não ser a partir do momento que toma o gol, que aí aquele senso de urgência começa a tocar na cabeça dos jogadores. A não ser nesse momento, o Sporting estava confortável, parecia que estava feliz com os 4 pontos. Verdade seja dita, o Rui Borges já tinha a substituição preparada antes do gol. Os jogadores já estavam a encaminhar-se para a zona quando o Porto faz o gol. Mas o Porto melhorou depois das substituições. O gol é aos 76 minutos. Era isso, era a altura que ele ia mexer. E no que tu disseste, aquilo que mais me chateia é que se o Pote realmente... E claramente o Pote esteve muito tempo parado, já 2 vezes, portanto já vem sendo trabalhado para estar neste jogo, e rapidamente percebemos que ele estava fora do jogo, fisicamente, perdeu os duelos todos, eu diria, nada lhe saiu bem, e o Rui Borges depois ainda vai à conferência dizer que o Pote não estava bem fisicamente e por isso é que não jogou à esquerda. Eu pergunto se 76 minutos de jogo, partindo do princípio que ele ia tirar o Pote, para um jogador que não estava bem fisicamente é aconselhável. Sendo que ele nem o tira logo, não é? Ele primeiro é isso, eu estou a pressupor que ele ia tirar o Pote antes de sofrer o gol. Depois ele sofreu o gol, então se ele fizesse isso era insano. Completo. Acho que foi com... Olha, mas deixa-me olhando para o jogo, o Casada falou que o Sporting realmente entra melhor, já o tinha feito no jogo contra o Benfica, uma entrada... Entra melhor nas duas partes até. Nas duas partes. Depois tem alguma dificuldade quando o Porto coloca a sua vertente física no jogo. Novamente o Sporting volta a ter dificuldade com isso. Já o tinha tido na primeira volta. E depois senti sempre que o Sporting tem este problema nos jogos em que não consegue dominar. Que são muito poucos. Não é? São muito poucos. São os jogos com os grandes e os jogos da Champions. Que não há soluções. Tentas fazer a mesma coisa, mas rapidamente o adversário consegue anular Pote, Trincão e o Sporting depois já só tem Génia a correr. Que conseguiu algumas vezes ganhar ali ao Martim. A primeira etapa foi bem. Mas depois com o ajuste do Borja começar a cobrir mais, já foi mais anulado. Portanto, fico sempre com a ideia, gostava de ouvir a sua opinião, que o Sporting fica um bocadinho sem soluções quando não consegue esmagar o adversário com posse de bola. Sim, eu começo a explicação da inoperância do Sporting pela excelente capacidade do Porto de anular o jogo interior do Sporting. Acho que reside aí a grande capacidade, ou a grande explicação para um jogo tão inconsequente. Não é só, na minha visão, a questão Pote-Trincão. É também a forma como o Luís Soares foi muito menos participativo, foi muito mais anulado, foi muito seguido de perto e não conseguiu aquela o rendilhamento aquela interligação que ele faz muitas vezes com o ataque. Acho também a pagar aqui uma fatura de estar cansado, não é? Muito desgaste, tem sido solução única, não há ainda Ioannidis
E o Sporting não terá Luís Soares para o próximo jogo, porque ele viu o quinto amarelo, e a questão de Ioannidis não se sabe, não é? Pois, e portanto há aqui algum problema, não é um adversário qualquer, é o Famalicão que tem alguma capacidade também. Mas também pela exibição do Bednarek. Sim, é isso. Eu ia destacar isso, porque eu acho que neste jogo nem sentiu o Kivior no seu melhor. Falhou alguns passos, não teve. É possível que ele tivesse fisicamente, condicionado, não, porque ele tem uma. Pronto, sofreu ali qualquer coisa e provavelmente, se calhar, estávamos a falar em off, que se calhar foi por isso que ele nem joga à esquerda, porque se calhar o Farioli já estaria ali. Não, o Farioli somos nós a supor. Não, ele diz isso na conferência. Eu não vi a conferência, ouvi a flash. Ele diz isso na conferência, é um problema muscular e talvez ele começasse com o Kivior à esquerda, até por conta do Gene, e com o Thiago no meio. Né? Como fez depois na contra substituição, o Benfica, né? Thiago no Thiago e o Kivior iria para a esquerda. Sim. Mas o Kivior não estava bem fisicamente. Okay. Eu acho que anulando este jogo interior do Sporting, esta capacidade das interligações, não havia jogo entre linhas para Trincão e por isso o Sporting estava desaparecido por ali. A solução foi a única solução que o Sporting tem quando isto não funciona, que é jogar em Janicatamo. Só que a questão é que eu acho que um dos jogadores que poderão ser mais subvalorizados, mas que teve um comportamento, honestamente fiquei muito surpreendido com a sua capacidade defensiva, foi o Martim Fernandes. Acho que faz um grande jogo, anula praticamente sempre o Janicatamo. A única vez que não anula é logo antes de sair. Portanto, ali eu acho que o Farioli percebeu, já não dá mais. Por isso foi quando o Catano dá uma esticada na direita e o Martim fica para trás. Mas fora isso, ele foi sempre muito competente contra um jogador que está em excelente forma e que não é fácil de anular. Depois há outra questão, que é Maxi Araújo não tem propriamente, não tem muita lateralidade, portanto é um jogador mais de atacar o espaço interior. Outra vez, outro jogador que também não funcionou nesse capítulo. E Fresneda, eu também vi o jogo ao teu lado e não é fácil ver o jogo ao teu lado quando se trata de avaliar Fresneda, mas de facto dou-te razão, porque não acertou uma, em termos com bola, muito, muito incapaz, além de que eu acho que ele acaba por estar nos 2 golos, portanto, ganha ao penalti, é uma atenuante, mas não está bem no lance do Rodrigo Mora, que tem muito mérito, o Rodrigo Mora também, isso é outro assunto, já lá vamos ao Porto. Mas olhando do ponto de vista de Sporting, acho que foi isto. Senti pouca ambição para um clube que não é só o estar 4 pontos atrás, é o ser bicampeão. Estava à espera de outro estofo.